Pare de viver pelos outros e tenha a inteligência e a disciplina que precisa. Você foi treinado para acreditar que ser aceito vale mais do que ser respeitado, e isso começou muito antes de você perceber. Desde cedo, ensinaram você a evitar conflitos, a não desagradar, a buscar aprovação como se isso fosse sinônimo de valor. E sem perceber, você começou a se moldar. Cada vez que você segurou uma opinião, cada vez que concordou só para manter a paz, cada vez que deixou de agir por medo do julgamento, você foi se afastando de quem realmente é. A psicologia do comportamento humano mostra que quando você repete esse padrão, você condiciona sua mente a depender da validação externa, criando uma espécie de submissão emocional disfarçada de educação. E é aqui que mora o perigo, porque quem precisa agradar perde força. Quem vive para ser aceito perde identidade. E quem perde identidade perde poder. Nicolau Maquiavel, pensador estratégico da realidade humana, ensinava que o respeito nasce da firmeza e da capacidade de sustentar suas próprias decisões, mesmo quando isso desagrada. Ele não falava sobre ser frio, mas sobre ser consciente do jogo social. E agora vem a verdade que você talvez esteja evitando encarar. Enquanto você continuar vivendo para os outros, alguém estará decidindo o rumo da sua vida no seu lugar. A questão é simples e direta. Até quando você vai continuar abrindo mão de si mesmo para caber no mundo dos outros? O vício de ser aceito. Você não percebe, mas a necessidade de ser aceito funciona como um vício silencioso que controla suas decisões. No começo, parece inofensivo. Você quer evitar conflitos, quer manter boas relações, quer ser visto como alguém agradável. Só que, aos poucos, isso deixa de ser uma escolha e passa a ser uma dependência. A psicologia do comportamento humano explica que toda vez que você recebe aprovação, seu cérebro registra aquilo como recompensa, criando um ciclo onde você começa a buscar mais validação para se sentir bem. E é aí que você se perde, porque sem perceber, você começa a agir não pelo que acredita, mas pelo que será aceito. Você começa a medir suas palavras, ajustar seu comportamento e até esconder partes de si mesmo para garantir que ninguém te rejeite. Nicolau Maquiavel ensinava que quem depende da aprovação dos outros não governa a própria vida, apenas reage às vontades alheias. E isso muda completamente a forma como as pessoas te enxergam, porque no jogo social, quem precisa agradar transmite fraqueza, enquanto quem sustenta sua posição transmite respeito. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de admitir. Esse vício te torna previsível, controlável e facilmente manipulável. Porque quando alguém percebe que você precisa ser aceito, ela passa a usar isso contra você, mesmo que de forma sutil. Agora pensa com clareza. Quantas decisões você já tomou só para evitar ser mal visto? Quantas vezes você deixou de ser verdadeiro só para não perder aprovação? Esse padrão não apenas limita sua vida, ele define sua posição no mundo. E enquanto você não quebrar esse ciclo, você vai continuar vivendo em função da reação dos outros, nunca da sua própria vontade. A identidade fragmentada. Existe um efeito silencioso que acontece quando você vive tentando agradar todo mundo. Você começa a se dividir. Em um ambiente você age de um jeito, em outro você muda completamente. E aos poucos você já não sabe mais qual versão é a verdadeira. A psicologia do comportamento humano explica que quando você adapta constantemente seu comportamento para atender expectativas externas, você enfraquece sua identidade central. E sem uma identidade sólida, você perde direção, perde segurança e perde presença. O problema não é apenas parecer diferente em contextos diferentes. O problema é que você começa a depender dessas versões para ser aceito. Você se torna uma construção baseada na opinião alheia. E isso cobra um preço alto, porque quanto mais você se adapta, menos você se respeita.
E quanto menos você se respeita, menos os outros sentem obrigação de te respeitar. Nicolau Maquiavel, ao observar o comportamento humano e as dinâmicas de poder, ensinava que a consistência de postura é um dos pilares da autoridade. Não se trata de rigidez, mas de coerência. Uma pessoa que muda de acordo com o ambiente transmite instabilidade, e instabilidade gera desconfiança. E onde existe desconfiança, não existe respeito. Agora presta atenção nisso. Quando você não sabe quem é, qualquer opinião te influencia, qualquer crítica te abala, qualquer pressão te dobra. E isso te coloca em uma posição extremamente vulnerável. Porque quem não tem uma identidade definida acaba sendo moldado pelas circunstâncias e pelas pessoas ao redor. A pergunta que fica é direta. Você está vivendo como alguém inteiro ou como várias versões tentando sobreviver à aprovação dos outros? O prazer escondido na submissão. Existe algo que a maioria das pessoas não tem coragem de admitir. Em algum nível, existe um certo conforto em se submeter. Pode parecer estranho, mas a psicologia do comportamento humano explica que evitar decisões difíceis, evitar confronto e evitar responsabilidade gera uma sensação imediata de alívio. Quando você deixa que os outros decidam, quando você segue o fluxo, quando você simplesmente se adapta, você se livra do peso de assumir as consequências. E esse alívio vira um reforço silencioso que mantém você preso nesse comportamento. Você começa a acreditar que está sendo uma pessoa tranquila, flexível, fácil de lidar. Mas no fundo, o que está acontecendo é outra coisa. Você está abrindo mão do seu poder em troca de conforto emocional. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica sair desse padrão. Porque assumir o controle exige enfrentar desconforto, exige se posicionar, exige correr o risco de não ser aceito. Nicolau Maquiavel observava que muitos homens preferem a segurança da submissão ao risco da autonomia. Não porque são incapazes, mas porque temem as consequências de assumir o próprio destino. E é exatamente isso que mantém tantas pessoas presas em vidas que não escolheram de verdade. Elas não estão sendo controladas à força. Elas estão aceitando esse controle porque, de certa forma, é mais fácil. Agora encare isso com honestidade. Quantas vezes você escolheu o caminho mais confortável ao invés do caminho mais verdadeiro? Quantas vezes você evitou se posicionar só para não lidar com as consequências? Esse prazer escondido na submissão é o que te mantém parado. E enquanto você continuar alimentando isso, sua vida continuará sendo conduzida por quem tem mais coragem de decidir do que você. A manipulação que não parece manipulação. A forma mais perigosa de controle não é aquela que impõe, é aquela que faz você acreditar que está escolhendo. A psicologia do comportamento humano mostra que grande parte das influências que moldam suas decisões não são diretas, são sutis. Um olhar de desaprovação, um silêncio carregado, uma expectativa implícita, uma culpa silenciosa. Nada disso parece manipulação, mas tudo isso direciona seu comportamento. E o mais grave é que você participa disso sem perceber. Você ajusta suas atitudes para evitar desconforto. Você se molda para manter aprovação e começa a chamar isso de convivência, quando na verdade é condicionamento. Com o tempo, você deixa de questionar. Você passa a antecipar o que os outros esperam e age antes mesmo de pensar no que você quer. Isso cria um padrão onde sua vontade fica em segundo plano. E quando alguém controla suas reações sem precisar dar ordens, isso é o nível mais alto de influência. Nicolau Maquiavel ensinava que o controle mais eficaz é aquele que não precisa ser percebido, porque quando as pessoas acreditam que estão agindo por conta própria, elas não resistem. Agora, observa com atenção. Quantas decisões suas realmente nasceram de você? E quantas foram moldadas para evitar julgamento, rejeição ou conflito? Essa manipulação silenciosa
não precisa de imposição. Ela se alimenta da sua necessidade de aceitação. E enquanto você não desenvolver consciência sobre isso, vai continuar sendo guiado por forças que você nem percebe, acreditando que está no controle quando, na verdade, apenas está reagindo. O medo de ser julgado como prisão invisível. Existe uma prisão que não tem grades, não tem muros e não tem vigilantes visíveis, mas controla completamente a sua vida. O medo de ser julgado. A psicologia do comportamento humano explica que o ser humano desenvolveu uma forte sensibilidade à opinião do grupo porque, no passado, ser rejeitado significava risco de sobrevivência. Só que hoje, isso se transformou em uma limitação interna que impede você de agir, falar e decidir com liberdade. Você começa a antecipar críticas, imaginar rejeições e evitar qualquer comportamento que possa gerar desaprovação. E sem perceber, você se cala, se limita e se molda. O problema não é o julgamento em si, mas o poder que você dá a ele. Porque quando você vive tentando evitar o julgamento, você entrega o controle da sua vida para a opinião dos outros. E isso te paralisa. Você deixa de tentar, deixa de se expor, deixa de crescer. Nicolau Maquiavel ensinava que quem teme o julgamento perde a capacidade de agir com firmeza. E sem firmeza não existe autoridade. Ele entendia que agradar a todos é impossível, mas ainda assim, muitas pessoas continuam tentando, pagando o preço de viver uma vida pequena. Agora, pensa com sinceridade. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo do que iam pensar? Quantas vezes você se conteve para não ser criticado? Essa prisão invisível não precisa de chave, porque ela existe dentro da sua mente. E enquanto você continuar obedecendo esse medo, você vai continuar vivendo limitado, sempre se ajustando, nunca se impondo. A ilusão de ser bonzinho. Você aprendeu que ser bonzinho é virtude, que ser agradável o tempo todo é sinal de caráter, que ceder, ajudar e evitar conflitos te torna uma pessoa melhor. Só que existe um ponto onde isso deixa de ser virtude e passa a ser fraqueza. A psicologia do comportamento humano explica que quando você se posiciona sempre como alguém disponível, compreensivo e que nunca impõe limites, você condiciona as pessoas a te enxergarem como alguém que pode ser ultrapassado. Não porque você é uma pessoa ruim, mas porque você não demonstra limites claros. Ser bonzinho demais cria um efeito invisível. As pessoas começam a esperar que você sempre ceda, sempre entenda, sempre aceite. E quando você tenta mudar isso, quando tenta se posicionar, você é visto como alguém estranho, como se estivesse errado por finalmente se colocar. Isso acontece porque você ensinou as pessoas a te tratarem dessa forma. Nicolau Maquiavel ensinava que ser amado é desejável, mas nunca às custas de perder o respeito. Porque o amor sem respeito não sustenta posição, não sustenta autoridade e não protege você. Agora encare isso com clareza. Quantas vezes você foi desvalorizado por tentar ser bom demais? Quantas vezes ultrapassaram seus limites porque você não soube impor? Ser uma pessoa justa é diferente de ser uma pessoa submissa. Quando você confunde bondade com ausência de limites, você se coloca em uma posição onde todos se beneficiam de você, menos você mesmo. E se você não corrigir isso, o próximo passo é ainda mais perigoso. Porque existe um momento em que você nem percebe mais que perdeu o controle da própria vida. O momento em que você perde o controle da sua vida. Esse momento não chega de uma vez. Ele não acontece com um grande erro, nem com uma decisão única. Ele acontece aos poucos, de forma silenciosa. A psicologia do comportamento humano explica que pequenas concessões repetidas criam padrões duradouros. Cada vez que você cede para evitar conflito, cada vez que você se adapta para não desagradar, cada vez que você abre mão de uma escolha sua para atender alguém, você reforça um comportamento que se acumula.
E chega um ponto em que isso deixa de ser ocasional e passa a ser automático. Você começa a viver no piloto automático das expectativas dos outros. Suas decisões já não partem de você. Elas são respostas ao ambiente, às pessoas, às pressões. E o mais perigoso é que você nem percebe quando isso acontece, porque parece normal, parece convivência, parece maturidade. Mas na prática, você já não está no controle. Você está apenas reagindo. Nicolau Maquiavel observava que o poder raramente é tirado de alguém de forma abrupta. Ele é cedido aos poucos por quem não percebe o que está perdendo. E isso se aplica diretamente à sua vida. Você não foi dominado. Você foi abrindo espaço, cedendo território, até que já não restava muito para governar. Agora presta atenção nisso. Quando você percebe que não decide mais com base no que quer, mas no que esperam de você, esse é o sinal claro de que você perdeu o controle. E recuperar isso não é confortável, porque exige quebrar padrões que você mesmo construiu. E é exatamente por isso que o próximo passo é essencial. Porque antes de mudar qualquer coisa fora, você precisa aprender a enxergar a si mesmo com clareza. A inteligência de se observar antes de agir. Existe uma habilidade que separa quem vive no piloto automático de quem assume o controle da própria vida. A capacidade de se observar antes de agir. A psicologia do comportamento humano ensina que a maioria das pessoas reage de forma automática, guiada por emoções, hábitos e padrões inconscientes. Elas não pensam, elas apenas respondem. E é exatamente isso que mantém o ciclo de submissão funcionando. Porque enquanto você reage sem consciência, você continua repetindo os mesmos comportamentos que te colocaram nessa posição. Se observar antes de agir significa criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Significa perceber o que você está sentindo, entender por que está sentindo e escolher como vai agir, em vez de simplesmente reagir. Esse é o ponto onde você começa a retomar o controle. Porque quando você se observa, você deixa de ser previsível. E quando você deixa de ser previsível, você deixa de ser manipulável. Nicolau Maquiavel, ao estudar as dinâmicas humanas, destacava a importância da leitura do comportamento, não apenas dos outros, mas de si mesmo. Ele entendia que quem não compreende as próprias motivações se torna vulnerável às intenções alheias. E isso é exatamente o que acontece quando você não se observa. Você age por impulso, cede por hábito, e depois nem sabe explicar por que fez o que fez. Agora presta atenção nisso. Antes de dizer sim, antes de se justificar, antes de ceder, você precisa se perguntar com honestidade: isso é o que eu quero ou é o que esperam de mim? Essa simples pausa já muda tudo, porque é nela que nasce a consciência. E sem consciência, não existe escolha. Existe apenas repetição. Mas entender não é suficiente, porque saber o que fazer e fazer de fato são coisas diferentes. E é aqui que entra o próximo nível, aquele que separa a intenção de transformação real, a disciplina como ato de poder pessoal. Entender o que precisa ser feito não muda nada se você não tiver a força para sustentar essa decisão. A psicologia do comportamento humano mostra que o ser humano tende a voltar para padrões antigos sempre que sente desconforto. Isso significa que mesmo depois de perceber seus erros, você ainda vai sentir vontade de ceder, de agradar, de evitar conflito. E é exatamente aqui que a maioria falha. Não por falta de consciência, mas por falta de disciplina. Disciplina não é sobre motivação, não é sobre estar disposto, não é sobre sentir vontade. Disciplina é sobre agir apesar do desconforto. É dizer não mesmo quando isso pode gerar rejeição. É manter sua posição mesmo quando o ambiente pressiona você a ceder. É sustentar sua decisão, mesmo quando ninguém está te apoiando. E isso é poder. Porque quem consegue se manter firme sob pressão se torna alguém que não pode ser facilmente controlado. Nicolau Maquiavel
Ensinava que a verdadeira força está na capacidade de manter sua posição mesmo diante de adversidades. Ele não falava sobre rigidez cega, mas sobre constância estratégica. Quem muda de direção ao primeiro sinal de resistência nunca constrói autoridade. E quem não constrói autoridade acaba sendo guiado por quem tem mais firmeza. Agora pensa com clareza. Quantas vezes você soube o que precisava fazer, mas não fez porque seria desconfortável? Quantas vezes você cedeu mesmo sabendo que não deveria? Sem disciplina, todo entendimento se perde. E sem consistência, nenhuma mudança se sustenta. E se você acha que isso termina aqui, está enganado. Porque o desconforto que você evita hoje é exatamente o que define o nível da sua evolução amanhã. O desconforto como sinal de evolução. Você foi condicionado a evitar o desconforto como se ele fosse um erro. Como se algo estivesse errado sempre que você se sentisse pressionado, rejeitado ou inseguro. Mas a psicologia do comportamento humano mostra exatamente o contrário. O desconforto é um indicador de mudança. Sempre que você rompe um padrão antigo, seu cérebro interpreta aquilo como ameaça, porque está saindo do que é familiar. E é por isso que dói, incomoda e gera dúvida. Não porque você está errado, mas porque está evoluindo. Quando você começa a dizer não, quando começa a impor limites, quando para de se explicar o tempo todo, algo muda na forma como as pessoas reagem. Algumas se afastam, outras pressionam, outras tentam te puxar de volta para o padrão antigo. E esse é o momento mais crítico, porque é exatamente aqui que você sente vontade de recuar, de voltar a ser quem você era para evitar conflito. Mas se você recua, você confirma para si mesmo que não consegue sustentar a mudança. Nicolau Maquiavel entendia que toda transição de poder gera resistência. Ele observava que quem tenta mudar sua posição no mundo inevitavelmente enfrentará oposição, porque toda mudança afeta interesses ao redor. E isso se aplica diretamente à sua vida. Quando você deixa de ser manipulável, você incomoda quem se beneficiava da sua submissão. Agora, presta atenção nisso. O desconforto que você sente não é um sinal de erro, é um sinal de crescimento. É o preço de sair de uma posição fraca para uma posição de controle. E se você aprender a suportar esse desconforto, você atravessa uma linha que a maioria nunca atravessa. Porque depois disso, não existe mais volta para quem você era. Existe apenas a decisão final que define quem você se torna daqui para frente. A decisão que muda sua posição no mundo. Chega um momento em que você não pode mais fingir que não entendeu. Você já percebeu os padrões, já identificou onde cede, já entendeu como foi condicionado e já sentiu o peso de continuar vivendo assim. A partir daqui, não é mais sobre falta de consciência, é sobre decisão. A psicologia do comportamento humano deixa claro que toda mudança real exige um ponto de ruptura, um momento em que você decide agir diferente, mesmo sabendo que isso vai gerar desconforto, julgamento e resistência. Sem essa decisão, tudo o que você ouviu até aqui vira apenas mais uma reflexão passageira. Essa decisão não é externa, não depende das pessoas ao seu redor, não depende de aprovação, não depende de circunstâncias perfeitas. Ela depende exclusivamente de você assumir o controle da sua própria vida. E assumir o controle significa aceitar as consequências das suas escolhas. Significa abrir mão da necessidade de agradar e começar a sustentar quem você realmente é. Nicolau Maquiavel ensinava que o homem que deseja governar precisa, antes de tudo, aprender a governar a si mesmo. Porque quem não tem domínio sobre suas próprias decisões sempre será conduzido por alguém que tenha. Agora, a verdade final precisa ser dita com clareza. Ou você continua sendo alguém moldado pelas expectativas dos outros, vivendo uma vida previsível e limitada, ou você decide, a partir de agora, se tornar alguém que não pode ser controlado.
Não existe meio-termo. Não existe equilíbrio entre agradar a todos e se respeitar ao mesmo tempo. A mudança não começa quando você se sente pronto. A mudança começa quando você decide, mesmo sem estar pronto. E essa decisão define completamente a sua posição no mundo daqui para frente.